esse tecido, ele precisa ser muito esticado, tá? Para poder dar essas formas do nariz, a forma da boquinha, do olhinho e tudo mais. Então, se você usar um tecido fino, o que vai acontecer? Na hora de você colocar agulha para fazer essas marcações, a agulha vai furar o seu tecido, vai fazer um buraco. E não é isso que a gente quer, né? Então, se você vai investir em um tecido, invista no 8 ou 10%. Mas, Isudinha, no mercado aí estão vendendo o tecido de 5% muito mais barato. Então, eu faço uma grande economia. Não, você não vai fazer uma grande economia. Você vai cometer um grande erro. Porque economia, nesse caso, é um erro. Porque você vai estar investindo num tecido errado. Não vai te favorecer na hora de você fazer a sua boneca. Então, não cometa esse erro. Isudinha, eu vi aí no mercado que existe um tal de malha cotton. Posso usar? É mais barato? Pode. Mas desde que não seja para fazer boneco de pano realista. Por quê? Porque o malha cotton, ele não tem esta elasticidade. Eu vou pegar esse tecido aqui maior para mostrar, ó. O cotton, ele estica, ó, olha só, de um lado e estica do outro lado, com a mesma intensidade, tá? Olha, é a mesma intensidade que tem um lado, tem o outro lado. O malha cotton, ele não tem essa elasticidade. Eu tô te falando isso porque eu já comprei o malha cotton e eu não uso para fazer as minhas bonecas de pano. Eu usei para fazer outras coisas que não é boneca de pano. Enfim, se você puxa o malha cotton, ele estica até aqui, por exemplo. E se você estica assim, ele não estica. Então, ele não vai favorecer você na sua produção da boneca de pano realista. Porque a gente precisa de que eles tenham elasticidade em todos os sentidos. Outro ponto negativo do malha cotton é que ele é fino, tá? Então, se você levantar assim um tecido malha cotton, você vê a transparência, ela tem uma transparência muito grande, então você consegue ver a cor que tá ali no seu enchimento. Se você, na hora que você encheu a sua boneca, foi um fiozinho de linha preta, dá para poder ver. Então, não é legal, porque não vai dar o efeito realista que a peça pede, tá? Então, o malha cotton, na minha opinião, para fazer as bonecas de pano realista, não funciona. Funciona para outro tipo de proposta, para outra tipo de boneca de pano, mas não para as bonecas de pano realista que eu ensino, que é a minha proposta de trabalho. Um outro item também legal são os cabelinhos, tá? Os cabelinhos, normalmente, eu faço de lã, né? Eu faço de lã porque eu acho que a textura do cabelinho de lã é muito legal. Eu uso lã, já vem enroladinha, ou então eu enrolo o cabelo da boneca de lã, enfim, eu uso lã para fazer. Mas tem clientes minhas que gostam também do canecalon, então ótimo, eu faço também, eu faço o que a cliente pede. Então, se a sua cliente pede lã, vai lá e faz o lã. Se a cliente pede canecalon, vai lá e faz o canecalon. Só que um item muito importante que eu não abro mão de forma alguma é como é a colocação desses cabelinhos. Como é que eu vou colocar o cabelinho na minha boneca? Cidinha, eu posso colar o cabelo? Bom, você pode colar. O efeito que dá não é o mesmo efeito que dá na costura. Por quê? Quando você põe cola para poder colar o seu cabelo, às vezes a cola quente, ela sai em excesso e fica aquele fiozinho, sabe? Aquele fiozinho desagradável, parece teia de aranha. Fica esse fiozinho na peça e cai o valor da sua peça, cai a beleza da sua peça. Outro item importante é que essa cola, quando ela for em excesso, ela fica dura, né? Ela fica dura, pode ficar com partes pontiagudas, onde pode machucar a criança, se for por uma criança que vai receber essa boneca, porque ela pode machucar a boca da criança, porque ela fica com partes pontiagudas, e isso também vai cair um pouco o valor do seu produto. Fora que quando a pessoa pega na cabeça da boneca, pega assim na cabecinha da boneca, ó, aqui ela foi costurada, então ela tá
inteiriça, molinha, molinha. Ela não tem parte pontiaguda em nada. A cola quente, tá? Tem que colocar uma quantidade generosa para poder estar colando. Então, fica duro. E por acaso, se você erra na hora da colocação, eu aqui no meu caso, se a cliente fala assim, eu quero este bebê, mas eu não gostei do cabelo, tranquilamente eu tiro o cabelo, porque ele está costurado. E eu posso colocar o cabelo que eu quiser, que a cliente quiser. A cliente pode mudar de ideia tantas e quantas vezes ela quiser, porque o meu cabelo está costurado. Se esse cabelo está colado, jamais pode trocar, porque na hora de você tirar, não sai, né? Vai sair ali pedaços, vai ficar horrível o seu trabalho. E se você for colocar outro cabelo em cima, vai ficar um horror, uma catástrofe. Então, seja o cabelo canecalon, seja o cabelo de lã, costure, tá? Costure, porque o seu trabalho vai ficar mais delicado, vai ficar mais bonito, né? Mais apresentável.